Você pode treinar pesado, comer certinho e ainda assim perder massa muscular todo santo dia. Sim, está catabolizando e nem percebe. Você se olha no espelho e sente que está estagnado, ou pior, perdendo tudo que levou meses para construir. Mesmo com treino, dieta, suplementos, os músculos somem, a força cai, a disposição vai junto. E o pior, ninguém te avisou que eram esses hábitos inocentes que estavam te sabotando por dentro. Overtraining, sono ruim, déficit calórico, estresse, cardio em excesso. Cada um desses erros tem um impacto direto no seu anabolismo. E o mais louco? Muitos desses comportamentos são vendidos como disciplina. E o pior é que quase ninguém percebe isso. Antes da gente mergulhar nos 11 erros que estão destruindo seus ganhos musculares, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque esse conteúdo aqui pode ser o divisor de águas entre continuar catabolizando ou finalmente começar a crescer de verdade. 1. Treino exagerado. Você já ouviu que quanto mais melhor, né? Pois é, essa é uma das maiores mentiras do mundo fitness. Treinar todo dia com intensidade máxima, sem dar tempo para o corpo respirar, é receita certa para catabolismo. O cortisol, aquele hormônio do estresse, sobe, a testosterona despenca. E o resultado? Você quebra o músculo sem dar chance dele se reconstruir. E os sinais estão aí, só que quase ninguém presta atenção. Queda no desempenho, fadiga constante, insônia, libido sumindo. É como se seu corpo estivesse gritando, me dá um tempo. Mas você continua metendo treino, achando que isso é ser guerreiro. Quer saber o que é ser inteligente? É entender que crescimento acontece no descanso. É usar a periodização a seu favor, encaixar semanas mais leves, as famosas deload, e variar os estímulos de forma estratégica. Treinar muito pode parecer dedicação, mas treinar certo é o que realmente constrói músculo. E não se engane, não existe suplemento que compense a falta de recuperação. O descanso não é um extra, é parte do treino. Quem ignora isso, inevitavelmente vai colher lesão, queda de performance e músculos indo embora. 2. Sono deficiente. Você pode treinar bem, comer certo. Mas, se não dorme direito, esquece o crescimento muscular. É durante o sono, especialmente nas fases profundas como a REM, que o corpo libera o GH, o hormônio do crescimento. E adivinha? Sem sono de qualidade, esse pico simplesmente não acontece. Resultado? Mais cortisol, menos síntese proteica e catabolismo rolando solto. Quer um exemplo real? Perder 2 horas de sono por noite durante 5 dias seguidos pode reduzir em até 20% a capacidade de construir músculo. É como treinar uma semana inteira à toa. E o mais louco? Muita gente acha normal dormir mal. Acorda cansado, vive no café e não percebe que o problema está justamente ali. A solução começa com higiene do sono. Ambiente escuro, horários regulares, nada de celular ou TV antes de dormir. Parece simples, mas faz uma diferença absurda. Dormir 7 a 9 horas por noite não é luxo, é pré-requisito para a evolução física. Então, se você está estagnado e seu sono está uma bagunça, já sabe por onde começar. 3. Alimentação inadequada. Você pode treinar como um monstro, mas se come como um passarinho. O catabolismo vem com força. Baixo consumo calórico ou proteico ativa mecanismos no corpo que basicamente mandam a mensagem. Não temos energia. Vamos quebrar músculo para sobreviver. É o famoso AMPK ativado, Raptor bloqueado, mTOR desligado. Ou seja, adeus síntese muscular. Quer crescer? A proteína precisa ser sua prioridade. No mínimo, 1,6 gramas por quilo de peso corporal. Mas, se você está em fase de definição ou quer proteger cada grama de músculo, o ideal é de 2 a 2,5 gramas por quilo.
E mais, não adianta jogar toda a proteína em uma ou duas refeições. O ideal é dividir em 4 a 5 porções ao longo do dia para manter o mTOR ativo constantemente. Outra coisa que muita gente negligencia: o pré e pós-treino. Até 60 minutos depois do treino, o corpo está sedento por recuperação. Bate uma dose de 20 a 30 gramas de proteína com carboidrato de alto índice glicêmico, tipo whey com banana ou batata doce, e acelera a regeneração muscular. Sem essa estratégia, você treina para depois ver o corpo destruir o que construiu. É literalmente dar um passo para frente e 2 para trás. 4. Baixo estoque de carboidratos. Tem gente que foge do carboidrato como se fosse vilão e depois não entende por que vive cansado e perdendo massa muscular. A real é que sem carboidrato, o corpo entra em modo emergência. Sem glicogênio suficiente nos músculos, ele começa a buscar energia em outro lugar, nos seus próprios aminoácidos. Isso mesmo, ele começa a queimar músculo. Sabe aquele treino que era para ser de força, mas você sente que não rende nada? Muitas vezes é por falta de energia. Comer pouco antes ou depois do treino derruba a performance, atrasa a recuperação e ainda ativa mecanismos catabólicos. A solução é simples: de 3 a 5 gramas de carboidratos por quilo de peso corporal por dia, ajustando conforme a intensidade do seu treino. E não precisa se empanturrar de arroz ou massa. Dá para distribuir bem com batata doce, aveia, frutas. O que importa é manter o glicogênio abastecido. Evitar carboidrato pode até te deixar seco por um tempo, mas também pode te deixar fraco, sem músculo e com metabolismo lento. Quer crescer com qualidade? Carboidrato é aliado, não inimigo. 5. Jejum prolongado. Jejuar pode parecer uma estratégia inteligente, mas, quando mal aplicada, é uma armadilha que derrete sua massa muscular. Depois de 14 horas sem comida, o corpo começa a ativar enzimas como atrodina e MURF1, responsáveis por quebrar proteína muscular para gerar energia. Ou seja, em vez de queimar gordura, você queima músculo. É o típico caso do tiro no pé. Muita gente entra no jejum achando que vai secar e manter o shape, mas começa a perder força, definição e rendimento sem entender o porquê. A verdade é que o jejum precisa ser uma ferramenta estratégica, não uma rotina aleatória. Uma alternativa mais segura é usar janelas de jejum menores, com menos de 12 horas, ou até fazer restrição calórica moderada, sem cortar totalmente o tempo de alimentação. O importante é, se você quer manter ou ganhar massa muscular, precisa de proteína e energia disponíveis com regularidade. Seu corpo não sabe que você quer estética. Ele só quer sobreviver. E se faltar combustível, ele vai canibalizar os músculos sem pensar duas vezes. 6. Estresse crônico. O estresse não é só mental. Ele tem um impacto direto na sua composição corporal. Quando o estresse vira constante, o corpo libera cortisol em doses crônicas. E o que esse hormônio faz? Derruba testosterona, bloqueia a síntese proteica e começa a quebrar músculo para alimentar o cérebro. É literalmente o corpo se autodestruindo em nome da sobrevivência. E nem precisa passar por trauma pesado. Só viver numa rotina acelerada, dormir mal, se preocupar demais, já é suficiente para esse processo começar. E o mais insano é que a gente normaliza isso. Acorda pilhado, vive ansioso, treina no automático e não percebe que está perdendo força, disposição e até vontade de treinar. A saída? Criar momentos de descompressão diários. Técnicas como meditação, respiração, 4-7-8, pausas conscientes e até um dia off total de treino fazem uma diferença absurda. Se a mente não está saudável, o corpo nunca vai conseguir evoluir no máximo. Cuide do seu emocional com o mesmo zelo que cuida do treino. Corpo forte começa por dentro. 7. Baixa atividade neuromuscular.
Você pode até estar ativo, mas, se não estimula seus músculos da forma certa, está enfraquecendo sem perceber. Caminhadas leves, pilates esporádico, treinos sem carga real, tudo isso mantém o corpo em movimento, mas não ativa o suficiente os motoneurônios. E sem esse estímulo neural, o músculo simplesmente encolhe. O cérebro precisa se conectar com o músculo para que ele se mantenha vivo e forte. Quando isso não acontece, o mTOR fica desativado. A síntese proteica despenca, e o resultado é perda de volume e força. Quer combater isso? Treino de força, pelo menos 2 vezes por semana. E com exercícios compostos: agachamento, supino, levantamento terra. Esses são os que mais ativam as fibras musculares e estimulam os hormônios anabólicos. Não tem como ganhar massa se o músculo nem é chamado para ação. Quanto menos você usa, mais rápido ele vai embora. E não adianta suplementar esperando milagre. Tem que ativar, tem que desafiar. Corpo em movimento é bom, mas corpo desafiado é o que realmente evolui. 8. Hidratação insuficiente. Você pode estar comendo certo, dormindo bem e treinando pesado, mas se não bebe água suficiente, está sabotando tudo sem perceber. A água é essencial para a síntese proteica, transporte de nutrientes, função celular. Sem ela, nada funciona direito. A desidratação leve já é suficiente para diminuir a força muscular e a resistência. E nos treinos intensos, ainda perdemos eletrólitos, o que compromete ainda mais a performance e a recuperação. A conta é simples. Beba entre 35 a 45 milímetros de água por quilo de peso por dia. Para quem pesa 70 kg, isso dá entre 2,5 e 3 litros. E se o treino passa de 60 minutos ou é em ambiente quente, inclua um isotônico para repor eletrólitos e evitar queda de rendimento. Lembre-se, músculo é 70% água. Quer crescer? Começa enchendo o tanque. 9. Excesso de cardio. Fazer cardio é saudável, claro, mas exagerar pode ser o caminho mais rápido para o catabolismo. Quando você passa horas correndo ou pedalando, ativa vias como AMPK e PGC1A, que bloqueiam a mTOR, essencial para a construção muscular. Resultado? Você até melhora o condicionamento, mas perde força, volume e recuperação. É como se o corpo começasse a escolher entre ser resistente ou ser forte. E se você exagera no cardio, ele opta pela resistência. Então, qual o ponto de equilíbrio? Cardio leve a moderado, na zona 2, de 2 a 3 vezes por semana, sem passar de 30 a 40 minutos por sessão e sempre respeitando a prioridade: o treino de força. Se a ideia é secar sem sacrificar massa, reduza o tempo de cardio, mantenha a ingestão proteica alta e ajuste o déficit calórico com inteligência, porque correr horas sem pensar pode te deixar definido, mas sem músculo para mostrar. 10. Idade. Hormônios. A idade chega para todo mundo, e com ela, uma queda natural nos hormônios anabólicos. Testosterona, GH, IGF-1. Todos eles diminuem cerca de 1 a 2% por ano após os 30. Isso significa metabolismo mais lento, recuperação mais difícil e maior risco de catabolismo. Mas calma, envelhecer não é sinônimo de regredir. Com o estímulo certo, o corpo continua respondendo. Treino resistido intenso, sono de qualidade, alimentação rica em proteína, vitamina D, zinco, magnésio. Tudo isso ajuda a manter os hormônios funcionando bem. E, em alguns casos, pode ser interessante buscar avaliação médica para ver se há necessidade de reposição hormonal. Mas, atenção! Nada de se automedicar ou usar anabolizantes por conta própria. Hormônio é coisa séria. Pode te ajudar, mas, se mal usado, te destrói. Envelhecer é inevitável. Catabolizar, não. 11. Uso de drogas. Medicamentos. Alguns medicamentos têm um efeito devastador na massa muscular, e muita gente nem sabe. Corticoides como prednisona ou dexametasona, por exemplo,
aumentam o cortisol, bloqueiam a síntese proteica e aceleram a perda muscular. Outros, como certos anabolizantes mal utilizados, podem simular o efeito do cortisol ou causar supressão hormonal grave. Ou seja, ao invés de construir, eles destroem. Por isso, o uso de qualquer substância deve ser acompanhado por médico. Não existe atalho seguro sem orientação. E muitas vezes, há alternativas menos agressivas que trazem o mesmo benefício com menos risco. Quer evoluir de verdade? Priorize saúde, monitoramento e consistência. Droga mal usada é igual a treino jogado fora e músculo perdido à toa. Se você chegou até aqui, já entendeu. Não é só treino e dieta. É um sistema. Um conjunto de hábitos que, quando alinhados, fazem seu corpo crescer. E quando falham, te colocam direto no caminho do catabolismo. A boa notícia é que todos esses erros são evitáveis. Cada ajuste que você faz, no descanso, na comida, no controle do estresse, te empurra para frente. Então, revise sua rotina, comece a aplicar as correções que mostramos aqui e veja a diferença no espelho, na força, na disposição. E, principalmente, pare de se sabotar achando que está fazendo o certo. Curte, se inscreve e ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser justamente o que vai destravar sua evolução de vez. E se quiser aprofundar, entender mais sobre estratégias de recuperação, treino e alimentação personalizada, o link está aí na descrição com os conteúdos recomendados. Agora comenta aí, qual desses erros você percebeu que já estava cometendo?